Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E dessa vez, né, Carmen, nosso último episódio dessa temporada, né? Nosso último episódio, agora a gente vai dar um tempo, vamos preparar os próximos, né? A partir do ano que vem teremos muitas surpresas para vocês. Isso aí, gente. Eu sou Gisela Vitalino, jornalista, e esse é o Ponto Extra, o podcast do Unisalles. Mais uma noite aqui ao meu lado, já conversou um pouquinho com vocês, já tá falando aí, dando alguns spoilers. Nossa reitora, Carmen Luísa. Boa noite, Carmen. Boa noite, Gisela. E hoje, como convidada, temos aqui a presença da Andressa Agnese. Ela me ensinou aqui a pronúncia do sobrenome. A Andressa que é graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui pelo Unisalles. Está cursando pós-graduação e atua aí no mercado de tecnologia há mais ou menos uns 20 anos, não é isso, Andressa? Exatamente. Boa noite, Andressa. E Boa fica à noite. vontade, conta um pouquinho da sua trajetória aí pra gente, por favor. Então, sou Andressa, tenho 33 anos, né? Atuo com tecnologia há quase 20 anos já. Hoje eu sou casada, ainda não tenho filhos, sou ex-aluna aqui da faculdade, né? Atualmente eu trabalho como desenvolvedora especialista e é isso, muitos anos de carreira já. E a gente trouxe a Andressa aqui hoje para falar de um tema que tem se mostrado como urgente, né? Porque a gente demorou tanto para debater esse tema, que é a questão da participação das mulheres na tecnologia. A Andressa está participando de um projeto que é muito bacana, projeto desenvolvido pela editora Líder, que desenvolve a série Mulheres. Fala um pouquinho, Carmen, mostra pra gente. A gente ficou encantado, né, de conhecer também essa série, essa editora Líder, né, esse projeto da editora. Vou mostrar aqui na câmera para vocês o livro Mulheres na Tecnologia. E essa série de mulheres, ele é feito por várias áreas, né, independente da tecnologia. Interessante, bacana também aqui, ó, atendendo um dos objetivos do milênio, né? Igualdade de gênero. Então, bacana que uma série criada exatamente para tratar essas questões da diversidade, né? A inclusão, a educação aqui também está envolvida. Esse é o segundo volume, gente, ó, do livro voltado mulheres. Especificamente para a tecnologia, não é isso, Andressa? Isso mesmo. E ele atende ao ODS 5, que é o tema da igualdade de gênero. Muito bacana. E aí, o que acontece? A gente viu a nossa aluna egressa aqui do Unisalles, a Andressa Agnese, aqui num capítulo inteiro sobre ela. E muito alegre também com isso, né? Nós resolvemos convidá-la também, não só porque ela é agora muito famosa, mas porque ela também vai fazer parte aqui da nossa Semana de Inovação, né, Andressa? Fazendo uma palestra aqui para os nossos alunos. Bom, agora a palavra vai ser sua, porque nós queremos ouvir sobre a sua história, que eu já li o seu capítulo todo aqui. Como é que foi esse ingresso na tecnologia, como é que essa paixão que você tem, né, que lhe torna hoje uma referência, né, como mulher nessa área. Eu dei sorte, né? Eu comecei na tecnologia bem cedo, né? Meus tios me deram meu primeiro computador com 10 anos, aí me apaixonei por essa área ali, comecei a estudar mais sobre o assunto, né? E nunca mais parei, né? Aí já fui emendando, né? Outros sites, outras coisas, começando a trabalhar autônoma, né? Depois comecei a fazer estágio e tudo mais. Mas na área de tecnologia, na maioria das empresas que eu passei, só tinha eu de mulher, assim, né? Então, é uma área bem difícil, assim, de... Qual que foi o primeiro curso lá atrás, assim? Primeira participação profissional na área de tecnologia? De curso, meu primeiro curso foi técnico de informática no IFES, porque eu comecei justamente nessa área, né, de manutenção de computadores e tudo mais, ainda conhecia pouco de programação, depois que eu fui me especializar mais no IFES e aqui também, né, aprender mais os conceitos, assim, e tudo mais. Então... Eu li aqui na sua história que você tinha um tio que era engenheiro mecânico, né? Você é filha única. Sim. Né? E seus pais sempre lhe apoiaram muito também, né? Mesmo com as dificuldades que pudessem ter na época, mas esse tio foi o que lhe apresentou esse universo da tecnologia. Né? Exato. Ele nem lembra muito assim dessa história direito, mas para mim foi muito marcante, né? Porque na época tudo era muito caro, né? Então, minha família não tinha dinheiro para comprar um computador para mim, só que ele já tinha um pouco mais de condição, então foi pegando as peças assim que ele tinha, a gente saiu caçando em Vitória, em várias lojas para mim
para conseguir montar, né? Na verdade, você montou o seu primeiro computador. Montei junto com ele. Com Ele já 10 anos. entendia isso. Aí eu ali curiosa, aprendendo. Preciso de tal peça. A gente ia em várias lojas até achar todas as pecinhas e depois ver o computador funcionando, né? Aí isso me encantou para muito. Sobre a hora eu falei, nossa, como é que pode uma coisinha pequenininha depois se transformava naquilo que na época era mais para jogos, né? De criança, né? Ficava fascinada com isso. Você não tinha essa questão da internet também ainda? Né? Ainda não, foi vir bem depois, assim, que isso foi em 2000, né, a internet ainda não estava muito popularizada, assim, depois que começou a ter os pulsos, assim, e tal, mas que você só podia usar à noite, que era mais barato e tudo mais, mas de início era mais para joguinho, desenhar. Discado. Internet discada. E a evolução como é rápida, né, Andressa? De 2000 para cá, tanto que já aconteceu, a gente agora falando de inteligência artificial, né? Então, a tecnologia, ela é encantadora, eu costumo dizer que ela é transversal, ela está em tudo, em todas as áreas. Ela faz parte total da nossa vida. Não tem mais como, é como água. Você não bebe água, você a gente não vive sem, né? Igual todo mundo tem seu telefone. Antigamente, nessa época, ninguém tinha telefone, era só telefone físico. Hoje a gente depende muito do celular, né? Pra tudo, né? Questão bancária, às vezes até carteirinha do plano de saúde, alguma coisa, tudo tá no celular, né? E aí, Andressa, nesse contexto de estar em um cenário que estava sendo descoberto pela sociedade de alguma forma, né? Porque as pessoas começaram a discutir a tecnologia nesses últimos 10 anos. Começaram a discutir não, mas assim, teve esse boom tão grande de hoje tudo ser resolvido em um aparelho que está na nossa mão. E ao mesmo tempo sendo mulher em um mercado que era novo. Como que foi isso? Quais foram as questões que você enfrentou aí? Como é que foi essa experiência? Muitas questões. Primeiramente, conseguir uma vaga, né? Que todo mundo geralmente achava, não, mulher não tem capacidade para tecnologia, né? Apesar de ser uma área fundada por mulheres, né? Acabou que com o passar dos anos, né? As mulheres foram sendo minoria, né? Principalmente até dentro da faculdade, assim, também, né? Então, já começava por aí, né? Já tinha poucas mulheres na faculdade, então o pessoal já ficava meio assim. E quando você entrava no mercado, até você conseguir uma vaga, era difícil, né? O pessoal achava, não é boa o suficiente e tudo mais. E você vai passando por muitas questões, por ser um ambiente mais masculino, né? Você tem que ouvir muita piadinha, muita coisa que não é de mulher, né? Então, você tem que se adaptar um pouco ali àquelas situações, né? Então, foram muitas questões, né? Que recursos teus, assim, socioemocionais, você sente que você utilizou para superar todas essas adversidades aí no começo da sua carreira? Muita coisa tem que deixar de lado, muita coisa só conversava com a família, com os amigos. Eu até conto um pouco disso ali no livro, né? Que você ter os amigos, né? Sua família te apoiando, né? Porque às vezes chegava em casa e tinha vontade de chorar com alguma coisa que eu ouvia, sabe? Então eu desabafava ali e tudo mais. Eu falava, não, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. Então não vou desistir daquilo, né? Então, era muita força de vontade mesmo, acho que é o principal, né? E você amar o que você faz, que é isso te dá mais motivação para continuar, né? Porque nunca passou pela minha cabeça, assim, desistir, né? Então, acho que essa inteligência emocional, né? Você aprender a lidar com as coisas, né? Porque no primeiro momento, às vezes, você fica ali, você não consegue reagir, mas depois você consegue conversar, olha, fulano, eu não gostei disso, será que a gente pode tratar de uma outra forma e tudo mais? Então, um pouquinho de paciência também, né? E conversar, de uma certa né? forma, você foi educando as pessoas à sua volta, né? Sim, dando exemplo, né? Porque eu acho que você não pode reagir, assim, de uma forma, ser mal educado, às vezes, também, né? Porque uma coisa leva a outra, né? Então, quando eu não sabia reagir de uma forma mais tranquila no primeiro momento, eu buscava conversar depois, né? Pra levar adiante. Muitas vezes. Fiquei muito quieta, até para processar aquilo e entender. Que às vezes na hora nem eu entendia que era, por exemplo, uma coisa ruim, sabe? E depois eu conversando com outra pessoa, eu falei, nossa, fulano falou isso. Aí depois que você ia processar aquela informação, eu falei, realmente não foi legal, não tinha um contexto meio machista e tudo mais. Aí pensava. Quando a gente discute essas questões das mulheres, né, na sociedade, a gente vai ficando acostumada, né? Acostumada, parece que é normal falar daquele jeito, parece que aquelas expressões são... E quando você começa a chamar atenção para isso, e hoje a gente vê um grande movimento que trata as questões da mulher, hoje coisas até mais graves como feminicídio, né? A gente está aí com situações de artistas, né, que estão aparecendo com violência doméstica e tudo mais. E nunca eu vi
um movimento com tanta evidência, né? Estão trazendo as evidências. E aí a gente começa a enxergar esse cara, mas é verdade, isso era uma forma de abuso, isso era uma forma de violência contra a mulher, isso era... E a gente não se dava conta, né? Em períodos anteriores, porque era normal, parecia que era algo assim, normal, vivenciar assim. Então, você é muito nova ainda, já dentro de um contexto, né, muito masculino, você conseguiu buscar essas informações e se fortaleceu dentro disso, né? Você assumiu um papel e se fortaleceu dentro dele, né? Isso é muito bacana, essa trajetória. E você hoje consegue ser exemplo para outras mulheres, né? Que estão aí querendo entrar na área de tecnologia, ou gostando, mas também ainda precisando desse estímulo, desse apoio aí. Esse é um ponto importante, que foi como teve muitas empresas que eu passei que só tinha eu ali, até às vezes na sala de aula tinham poucas, foi algo que eu sempre tentei me esforçar para mudar. Tipo assim, como eu trago mais mulheres para cá, né? Então, primeiro sendo exemplo, aí tentando mentoria também, faço bastante, tentando mulheres que querem trocar de área, assim, também, ou dando palestra na própria empresa para atrair mais pessoas ali também. Essa parte de eventos é algo que eu acho que é bem importante também, porque quando você está ali, você mostra que é possível, né? Então, acaba trazendo mais pessoas também. Você acabou de falar de um ponto que é assim, que as pessoas às vezes não têm conhecimento, né, do que estão fazendo, né? E teve uma palestra que eu fiz ali na empresa que eu trabalho, que eu fiz um teatrinho com um amigo meu. A gente falou que ia apresentar um tema técnico, e, na verdade, aí no meio da apresentação, ele foi me interrompendo. Às vezes ele falava a mesma coisa que eu estava falando, né? A gente foi fazendo esse teatrinho, aí todo mundo começou a me mandar mensagem, Fê, o que tá acontecendo? Eu falei, não é normal, o cara tá te cortando, não tá legal. Aí nisso que tipo, a gente chamou muita atenção, tava todo mundo muito irritado, alguém até pediu para parar a apresentação na hora. A gente falou, não, calma, é um teatro, mas é para mostrar de coisas que acontecem no dia a dia mesmo, né? Que é o mansplaining, o interrupting, que é isso, né? A pessoa explica o que você já explicou, só que talvez com palavras diferentes, né? Ou fica te interrompendo para explicar algo que você já está explicando, né? E acontece muito, né? E quando a gente fez isso e chamou muita atenção, teve muitas pessoas que ficaram repensando. Eu falei, poxa, acho que eu já fiz isso e não é legal, sabe? Exatamente, são esses pequenos detalhes que às vezes passa batido e você não percebe. Então, você chamar a atenção para isso foi uma estratégia bem interessante. Foi muito interessante mesmo. Então, você costuma fazer vários eventos, palestras, tratando da temática da tecnologia e da mulher da tecnologia. Exato. Amanhã eu vou falar muito sobre isso, né? Um pouco de carreira em tecnologia, sendo mulher, algumas coisas que eu passei também, algumas coisas de como a gente consegue lidar com as situações, né? Falando um pouco desse histórico que eu comentei, né? Porque igual até na faculdade, né? Na década de 70, acho que 70% do público eram mulheres. E isso ao longo dos anos foi mudando. Pelo que eu vi no IME, acho que hoje em dia estava na faixa de 15%, ou seja, então mudou completamente, né? Então, eu vou falar um pouco disso, sobre essa parte de carreira, como trazer mais mulheres, essa parte de comunidade, que é importante, né? Atuar em eventos, participar mesmo da comunidade de tecnologia, né? Um pouquinho de inovação também, falando de alguns hubs de inovação, que eu acho que é legal o pessoal participar, trazer ideias também, né? E essa parte de mentoria, que acho que é legal, pouca gente conhece, assim, acho que é um pouco divulgado na importância, assim, também, né? Então, falando um pouquinho sobre as diferenças, né, do masculino e do feminino, não especificamente na questão do gênero, mas na questão da energia do feminino e a energia do masculino, né, que está em todos, não pode ser homem ou mulher. O que você verifica que o feminino consegue colocar na tecnologia e que melhora o processo? Cara, eu acho que o principal ponto, acho que é essa dedicação, essa coisa, o carinho que a mulher tem com as coisas, né? O mesmo carinho que a gente tem com a casa, assim, com o filho, todo mundo se... É algo, tipo, bem mãe, assim mesmo. Acho que a mulher faz as coisas com mais carinho, tem mais empatia, eu acho que para lidar com as pessoas também. Isso torna o ambiente de trabalho muito mais calmo também, mais tranquilo, acredito, né? E essa parte da resiliência, que eu acho que a gente sofre tanto assim no dia a dia, são tantas coisas, né? Que a mulher ela traz algo muito mais forte, assim, eu acho, né? E isso ajuda muito, né? Quando você tá ali no dia a dia, você passa por vários problemas, às vezes está dando algum problema muito grande, né? Que você tem que saber como agir e tudo mais. Você trazer aquela força, resolver aquilo de uma forma calma,
Acho que esses 3 pontos, para mim, são os mais importantes, assim, que eu vejo que dá a diferença quando você está numa sala só com homens resolvendo o problema, quando tem outras mulheres ali lidando com a mesma situação. É verdade. Então, a ideia do cuidar, né, ela é uma essência feminina, né, da natureza feminina mesmo. Isso é importante em várias áreas, né? A gente vê algumas áreas que são muito específicas, assim, por exemplo, a enfermagem, né? A maioria das pessoas que trabalham na enfermagem são mulheres. Não significa que os homens também não tenham essa essência desse si, que também tem esse nível de doação, né? É aquela polaridade, né, do masculino e do feminino. Mas tem essa característica mesmo do cuidar, né, que você fala. A maternidade, do nutrir, né? É muito do feminino tudo isso. Verdade. Mesmo, sim, acho que você tem que gostar do que você faz, né? Tem essas coisas, né, que você comentou, né, do homem poder também atuar, né, como enfermeiro, só que você tem que gostar, né? Quando você se dedica àquilo que você gosta, sabe? Você faz algo muito melhor sempre, né? É isso que eu falo. Tem muita gente que escolhe a tecnologia, não, dá dinheiro. Não é só isso, entendeu? Você tem que gostar daquilo que você faz, né? Porque aí sim você vai estar fazendo aquilo da melhor forma possível, né? E assim, no seu trabalho, por exemplo, exatamente que tipo de produtos, né, vou chamar de produto, você desenvolve? Como é que é a tua atuação profissional? Hoje eu estou atuando na PicPay, que é um aplicativo de pagamentos, né, uma fintech de tecnologia. Ali eu trabalho em toda a parte de aquisição do cartão do PicPay, né, de débito e de crédito. Então, ali hoje, né, ali tem várias divisões, né? Então, a tribo de aquisição do cartão, por exemplo. Aí são 4 times trabalhando para desenvolver todas as funcionalidades novas relacionadas a esse produto do cartão. Então, são mais ou menos umas 30, 40 pessoas, né? E eu fico como ponto técnico focal, ajudando todas as pessoas e guiando tecnicamente, né? Então, tem um ponto bastante técnico, mas também tem um pouco de liderança, né? Então, que ajuda, né, no desenvolvimento das pessoas também. E aí você coloca todas as suas características de mulher nessa liderança do processo todo. Sim, o pessoal fala muito isso, né? Tipo assim, de levar as coisas de uma forma mais tranquila, essa parte de mentoria, que tem muitas pessoas que estão começando, que eu tento trazer mais ali para dar oportunidade. Algo que eu sempre falo pro pessoal, tem que ter pelo menos uma mulher em cada time, que eu acho que traz essa coisa ele também de dar oportunidade também. Então, eu forço muito isso assim na parte que eu estou trabalhando, para dar mais oportunidade mesmo, né? E não tem gente que fala, não, vaga só para mulher. Eu falo, não pode ser isso, tem que ter igualdade, a pessoa tem que ser boa o suficiente para estar ali. O importante é você não subjugar, né? E ter, como é que fala, mente aberta, né, para tudo, né? Então, a partir do momento que você já não tem nenhum julgamento, aí as coisas ficam mais naturais, né? Mas você considera que o fato de ter menos oportunidades, vamos dizer assim, no setor, desanima ou impede a mulher de crescer, buscar e mostrar sua competência? Ah, com certeza. Porque já teve muitas vezes que às vezes eu não fui promovida, outra pessoa foi, sendo que eu estava ali há mais tempo no trabalho, assim, tinha mais anos de empresa, já tinha mais treinamento, sabe? Então desanima, né? Porque tem gente que pensa, pra que eu tô fazendo isso? Eu vou fazer outra coisa, né? Então, entrar no mercado também é mais difícil. Então, uma vez que a pessoa não tem muitas referências, né, e não tem oportunidade, a pessoa acaba desanimando e às vezes vai para outra coisa. Então, é um ponto bem importante esse, de ter oportunidade, né? É isso que eu tento fazer, tipo, igual ali nos times que eu trabalho, nas outras empresas que eu passei também, a mesma coisa, tentar virar a cabeça do pessoal para trazer mais oportunidade, né? Igual a maioria das empresas hoje, elas tentam ter, como que fala, não só para mulheres, mas ter um percentual maior, né? Principalmente em relação à liderança, porque eles já viram que traz muita diferença quando você tem mais mulheres em cargos de liderança, né, na empresa. O percentual de sucesso acaba sendo maior das empresas. Você já pensou de alguma forma em empreender e ter o seu próprio negócio? Nossa, ainda não. Eu já tive, assim, não relacionado à tecnologia, né? Mas eu tenho muitos amigos que têm empresas de tecnologia e tudo mais. É algo que eu penso, talvez, para um futuro, sabe? Porque dá muito trabalho também se empreender, né? Talvez numa startup, alguma coisa com os amigos, eu acho que seria uma opção legal também de aprender. E é uma ideia de empresa que já surge com um papel social muito forte, né? Porque tudo isso que você está falando, de trazer
mulheres para o mercado, colocar em liderança, certamente se reproduziria, né, na identidade dessa empresa. Eu já vi algumas empresas que elas dão prêmios para startups que são só lideradas por mulheres, justamente para incentivar a ter mais mulheres ali presentes, mais mulheres empreendendo também, né? Então eu vou falar um pouco disso amanhã, né? Porque tem poucas também, tem gente que participa, mas liderar e tudo mais, dar voz à sua ideia, né? São poucas que têm coragem de fazer isso também, né? Eu acho até por não ter muita visibilidade. E né? as startups também, elas são criadas sempre a partir de uma inovação, né? Você percebe algum produto que pudesse ser criado por uma startup, para desenvolver uma startup, que atendesse a essas questões do feminino, né? Porque sempre é para atender uma necessidade. Né? Tem que ter, né? Algum fundamento, alguma coisa ali. Ou você vai melhorar algo que já existe, ou você vai criar algo novo, né? Então, acho que tem muitas portas, né? Acho que uma forma seria essa, como que a gente atrai mais pessoas, por exemplo, para a faculdade, que eu acho que é um principal ponto, assim, né? Igual mostrar mesmo, né? De como que a pessoa pode seguir, que eu acho que muita gente não entra, às vezes, na faculdade, porque você tem que, como é que eu falo, escolher seu curso quando você não tem muita maturidade para isso, né? E se você não conhece o dia a dia da profissão, acho que acaba atrapalhando também. Então, acho que talvez essa seria uma ideia legal, né? De mostrar como que elas conseguem entrar mais fácil na faculdade e tudo mais. Desmistificar, né, tudo isso. Né? Se a gente for pensar a tecnologia, hoje ela está nesse ponto que a gente fala de gadgets e tudo mais. Mas ela começou lá atrás, né? A gente também começou quando a imprensa, né, quando veio, né, a própria criação de um lápis já é tecnologia, né? Sim, tudo tem um pezinho, né? Tudo, sempre toda ferramenta que te suporte, que te dá condições de fazer uma evolução na tua prática diária, profissional ou da tua vida, ela é uma tecnologia, né? Hoje a gente fala até em tecnologias espirituais. Então, são tecnologias, né? São também. Hoje, por exemplo, a gente tem meditação guiada num aplicativo, né? Então, você trabalha um universo de possibilidades e que, na verdade, as tecnologias sempre existiram. Só que a gente hoje pensa assim, não, mas tem que ter um computador, tem que ter internet para ser tecnologia. Necessariamente não. Né? Exato. Que a gente costuma atrelar a tecnologia aquilo que está na ponta ali, né? A coisa mais moderna que tem é o mais tecnológico, então. Exato. Só de você melhorar um processo, você já está falando em tecnologia também, por exemplo. A forma como você vai pegar uma água, por exemplo, você tornar esse daí mais eficiente é algo tecnológico. E não precisa ter nada de tecnologia envolvida, né? Só que precisa quebrar um pouco esse paradigma, né? De pensar só na ponta, né? E aí a gente pega esse termo e, de uma certa forma, talvez seja isso, assim, que parece que tem um grande conhecimento por trás, que para a mulher é um acesso mais difícil e tal, porque sempre o conhecimento foi de domínio muito masculino, né? Sim. As grandes invenções criadas por homens. Ou, às vezes, criadas por mulheres, mas que tem um homem no processo que aparece ali, né? Então... É um processo cultural, né? E a gente está num momento da nossa evolução quebrando essas barreiras, né? Trazendo um outro olhar sobre tudo isso, né? E percebendo que somos todos iguais, né? Não temos, com suas diferenças, né? Iguais com suas diferenças. Isso eu acho importante, né? Trazer para o ambiente de trabalho essa diferença é o que enriquece, né? A condição de criar e de inovar é a partir das diferenças, né? Onde você sente que você consegue entender a necessidade do outro. Né? Você cria e você inova a partir de uma... Cada vez mais você tem um grupo diversificado, a chance daquilo ali sair algo novo é muito melhor, porque cada um tem seu contexto, cada um tem sua trajetória, então são muitas ideias diferentes que, conversando, né, saem coisas muito melhores, né? Então, se você diversifica muito, né, o ambiente que você tá, as chances de sucesso são maiores. Isso é comprovado cientificamente também. Isso é um bom ponto da diversidade. Né? Sim. E assim, hoje você sente mais essa questão, porque além de você estar na área da tecnologia, muito restrita para a mulher ainda, dentro de uma área financeira, né? Também tem essa conotação. Mas tem outras empresas na área de tecnologia que talvez com produtos diferentes
não tenham tanta essa restrição. Se tem conhecimento de outras mulheres que também atuam nessas áreas, esse livro está trazendo várias histórias interessantes, muito bacana. Sim, tanto esse quanto o primeiro volume tem muitas histórias de muitos caminhos diferentes. Eu segui a programação, mas tem muitas outras áreas na tecnologia também, né? Tem pessoas ali que, igual no livro mesmo, que foi para a área mais de dados, outra mais para a área ambiental. Então, são áreas completamente diferentes, né? Eu trabalhei bastante tempo também com e-commerce, né? Que é, igual na época era e-commerce de vinhos. Então, tinha bastante mulheres na empresa também, porque tinha muita parte de marketing também, que geralmente é uma área mais com bastante mulheres também. Mas tem muitos sites, por exemplo, igual de produtos de beleza. Então, costumam ter mais mulheres também. E acabam que juntam uma coisa com a outra. Se você entende mais o produto que você está ali atuando, né? Você consegue performar melhor o seu trabalho. Então, a mulher entende muito de maquiagem, de produtos de beleza. Então, essas empresas acabam contratando mais mulheres. Andressa, e como é que surgiu esse convite para participar do livro? Então, foi uma outra amiga minha que já trabalha com tecnologia há muitos anos aqui no estado e que ela me indicou para participar, né? E entraram em contato comigo, falando um pouco do projeto e tudo mais, como que era. Eu já tinha lido o volume 1, mas nem imaginava, né, que eu poderia estar ali no próximo, né? Aí, quando veio o convite, eu comecei a repensar, né? Falei, será que eu consigo e tudo mais? Porque, por ser de tecnologia, eu gosto de matemática, eu gosto de números. Sempre tive muita dificuldade em escrever, em matérias assim, mais coisas, mas eu também gosto de sair da minha zona de conforto. Então, para mim, eu peguei mais como um desafio, né? Claro que tem todo o contexto, né, de ajudar, de ser exemplo ali também, mas de início o principal ponto foi esse do desafio, né? Então o convite veio pelo LinkedIn de início, né? E aí que eu fui conversando, fui conhecer a André, que é a editora, né? Tudo mais, fui conhecer mais a série Mulheres, que eu também não conhecia, assim. Eu tinha lido o livro, mas não tinha ideia do tamanho que era, né? Que acho que está em 180 países, é muita coisa, né? Então, veio do LinkedIn, daí que foi seguindo, mas foi mais de um ano, assim, de conversa e tudo mais, até sair o livro impresso mesmo. E quem adquirir o livro vai ver o que ali da Andressa? Qual que é o seu conteúdo ali? Eu conto toda a minha história, né? Desde o iniciozinho ali, né? Da minha base familiar, que trouxeram todos os meus valores que eu tenho até hoje, né? Como pessoa, principalmente como profissional também, né? A minha história com a tecnologia, né, como eu ingressei no mercado de trabalho, muitos dos desafios que eu passei também, como que eu fui lidando com algumas coisas que a gente comentou aqui agora também. E algumas dicas também, né, para quem está começando, para quem quer seguir na área, tem um pouquinho de tudo ali, tentei passar bastante coisa de conteúdo. Muito bom, a Andressa aqui, ela é a nossa referência, né, nossa ex-aluna. Mas aqui nesse livro também tem várias outras histórias interessantes de mulheres que estão aqui apoiando esse movimento, né, da diversidade, da inclusão, né, do não preconceito, né? Muito interessante. Eu vou pedir, Andressa, para você autografar aqui o meu livro, né, que você me deu gentilmente, por favor. Deixa eu pegar aqui no capítulo. Não sei se você vai pegar, porque a página é escura no capítulo. Né? A Dá pra tradução ver? é da série seguinte. Não dá pra perder a oportunidade, né? Não tem essa oportunidade. Estou aqui com a famosa, né? Eu adoro pegar o autógrafo da pessoa. Que legal. Muito bacana. E é uma honra para nós a gente ter uma ex-aluna aqui conosco, trazendo conhecimento também. E sobre um tema tão importante, né, que a sociedade tem se atentado a debater hoje pela urgência mesmo. Né, pela interessante a gente pensar em como a gente, na próxima temporada, eu vou dar mais um spoiler aqui do nosso trabalho. Na próxima temporada a gente quer se dedicar a esses sistemas mais amplos, assim, né, como o Unisalles trabalha nos seus cursos, temas que estão aqui atuais na sociedade, né? A gente já vem fazendo um pouco disso, né, mas queremos ampliar essa forma de ver o mundo. Vamos falar também sobre diversidade, vamos falar também desse universo feminino. Tem tanto assunto importante que está sendo debatido na sociedade e a gente tem tantas pessoas que sabem conversar sobre isso, sabem nos dar aulas, né?
que tem professores aqui Tem sido um maravilhosos. grande aprendizado, né? A gente está aqui fazendo essa conversa com vários profissionais de atuações em diferentes áreas e tem sido assim um aprendizado para mim. Foi muito gratificante fazer esse período todo que a gente trabalhou e construiu esse nosso ponto extra, né, Gislane? E do ponto de vista do Unisalis sobre o mundo, né? Exatamente. Ter mais disso na próxima temporada, então. É uma instituição que realmente está aqui para fazer a diferença. Olha que alegria. Obrigada pela oportunidade de trazer inovação e tecnologia para a Unisalis de uma forma leve. Uma honra estar aqui. A honra é toda Tudo nossa. nosso, verdade. Muito obrigada, Andressa. Então, gente, vamos encaminhando para o final, mas eu queria deixar um espaço livre para você, Andressa. Deixa o seu recado, faz o seu convite, apresenta seu trabalho, pode ficar à vontade. Convidar todo mundo, né, para o evento de amanhã, né, eu vou falar uma palestra um pouquinho, né, de mulheres, de tecnologia, de inovação. Vou trazer o livro também para quem quiser adquirir o livro, né. Vou estar ali assinando também, quem quiser. Então, se puderem vir amanhã, ficarei muito feliz com a presença de todo mundo. Sim. Então, eventualmente, o nosso podcast vai ao ar na segunda-feira para que a Andressa possa, na terça-feira, vir fazer a sua palestra aqui às 21 horas. Vai ser às 21 horas, não? 19 horas, né? 20 horas. 20 horas. 20 horas. Às 20 horas aqui no auditório do Unisalis. É isso, gente. Andressa, muito obrigado pela participação, por dedicar aqui um pouquinho do seu tempo, porque a gente sabe que sua semana está corrida. Mas foi uma participação muito valorosa e, com certeza, agregou muito ao nosso conhecimento e ao nosso podcast. Não é isso? Muito obrigada, Andressa. E sucesso amanhã. E a você Obrigada. Isso aí. E a você que nos assiste, desejo uma boa noite e te esperamos 2024 aí para temporada 2 do nosso podcast, o Ponto Extra. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.